Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Giovanni Neto, começando aqui pela Marca TV, mais uma edição do programa História Sem Limites. E a gente vai conversar no programa de hoje com o nosso amigo Luiz Paulo Domingues. Ele que é jornalista, ele que é historiador, tem 46 anos de idade, já lançou 5 livros, está lançando o 6º livro agora, falando sobre a ocupação de nossa região. Um período que compreende entre 1850 e 1912. O nome do livro é o seguinte: Fronteira Infinita, Índios, Bugreiros, Escravos e Pioneiros na Bauru do século XIX. E aí pessoal, estamos aqui com o Luiz Paulo Domingues. A gente está gravando o programa de hoje no distrito de Brasília Paulista. Fica a alguns quilômetros aqui da cidade de Piratininga. Luiz Paulo, Isso. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bom. Como foi toda essa história que aconteceu em nossa região? Mas vamos começar falando de Brasília Paulista. Por que essa cidade aqui no bar do seu Toninho? Bom, Brasília Paulista é uma autêntica, um autêntico povoado, né, que ainda conserva o estilo de vida do passado, da época das grandes fazendas de café, de quando essa região ainda estava sendo povoada. Então aqui em Brasília, por exemplo, você pode andar aí pelas casas, você vê que todo mundo ainda tem um fogão a lenha, que é um outro jeito. Um fogão, um forno a lenha, é um outro jeito de se cozinhar e a comida fica muito melhor. Né? Muito bem, como que era antigamente, né? É exatamente isso que a gente está falando. O seu livro, esse 6º livro que você vai lançar, compreende de 1850 a 1912. 1912. Por que 1850? Por que começou exatamente nessa época? Bom, 1850 é um marco na história da então província de São Paulo, porque era na época do Império, né? 1850. Quando o homem dito civilizado, branco, né, não índio, chegou na nossa região. Tanto aqui onde nós estamos, quanto em Piratininga e Bauru, ao mesmo tempo. A gente fala de região, a gente compreende Bauru, Piratininga, Agudos. Agudos. Botucatu não ainda. Botucatu já existia. Já existia. Tanto é que esses homens de 1850, eles saíram do povoado de Botucatu, que era uma freguesia ainda, não era nem cidade. Certo. Para vir dominar essa região onde nós estamos aqui. Até então aqui só tinha mato. Só tinha mato e índios. Índio, né? índio. Vamos falar bastante de índio nesse programa, que é muito legal, presta atenção. Continua, não quero mais te interromper. Vai. Exatamente. Aqui, quando esses homens chegaram... Tem cerveja, se você quiser tomar. Opa, vamos tomar uma cerveja. Quando esses homens chegaram... Como que a gente vai vir no bar do Toninho e não vai tomar uma cerveja? Não vai tomar uma cerveja. Tem como, é sacrilégio. Quando esses homens chegaram aqui na nossa região, existiam 3 etnias indígenas. Certo. Povoando aqui. Os caigangues, os otixavantes e os guaranis. Perfeito. Os guaranis eram o que eles chamavam de índios mansos. Eles viviam na borda, nas margens dos rios, e eles eram facilmente dominados pelos brancos. Tanto é que a maioria morreu ou virou escravo, nessas ocupações aqui, nessas grandes fazendas de grilagem que existiam aqui na região na década de 1850, 1860. Os otixavantes moravam nos campos que existiam naturais aqui. Eles foram exterminados pelos brancos. Mataram todo mundo? Mataram todos e muitos morreram de doença. O branco trazia doenças que o índio não estava preparado e morria. Perfeito. Né? E os caigangues, ao contrário desses dois, eles eram muito guerreiros, lutadores, e viviam internados dentro das florestas, que aqui era tudo floresta. Tudo mato. Tudo mato. E eles conheciam muito bem o terreno, então eles pegavam os brancos de surpresa. Então durou 62 anos, né, de 1850 a 1912, né, 62 anos a guerra. Era uma batalha que existia. Do branco o com branco o índio. chegando. Exatamente. Uma verdadeira guerra, chamava Guerra ao Índio. Guerra ao Índio. Conforme o mapa da província de São Paulo era empurrado mais para oeste, os índios rechaçavam a perda do terreno deles
e fazia entradas dentro das fazendas Eles mortais. faziam emboscadas. Emboscadas e atacavam as fazendas. E atacavam. Que nem você vê nos filmes de Bang Bang da conquista do oeste americano, inclusive é o mesmo ambiente, na mesma época que você vê na conquista do oeste nos filmes, aconteceu aqui. Então, os índios cercavam as fazendas, atacavam os moradores. E faziam isso para matar mesmo. Faziam para matar, como vingança, porque eles também tinham morrido na mão dos brancos. E roubavam também a produção das fazendas, né? Porque eles começavam a ficar sem área de caça, eles iam roubar o que tinha de comida na fazenda. Na fazenda. Né? Bom, vamos lá então. Então, seguindo. Chega um determinado momento, né, que aconteceu essa batalha entre os índios e os brancos, né, e a partir de Bauru, da nossa região, e até onde essa faixa de floresta, de mata ainda virgem, que a gente pode dizer, né? Interessante, ó, é muito interessante. Inclusive você pode mostrar na sua reportagem, porque tem um mapa. O mapa de Botucatu, quando o Botucatu virou um município, em 1855, ele ia de Botucatu até o Rio Paraná. Então ele pegava... Tudo era Botucatu. Ele pegava o meio do estado até o final, que na época era uma província. Então todo mundo que morava aqui, em 1850, pertencia administrativamente a Botucatu. Perfeito. Mas esses primeiros que chegaram não eram aqueles fazendeiros ricos que a gente vê na novela, que tinha um monte de escravos. Esses tinham 3, 4 escravos e domésticos, assim, né? Se chama escravidão residual, trabalhava para eles. E na verdade quem trabalhava para eles era a própria família patriarcal, aquelas famílias que tinham 12, 13, 14 filhos, primo, sobrinho, tio, avô, vinha tudo junto. Vinha todo mundo. A grande maioria de Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais tinha acabado o ouro em 1850, então as pessoas tentavam a sorte aqui, pegando imensas porções de terra. 20 mil, 30 mil alqueires. Muitos pegaram mais que isso até. Mais que isso. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de Bauru. Como que foi a história de Bauru nessa intervenção do homem branco, nessa batalha com o índio? Como que aconteceu tudo isso? Então, em Bauru, para conquistar Bauru, saíram mais de 1000 homens desse povoado, da freguesia de Botucatu, no ano de 1850. Aí eles pegaram grandes porções de terra a oeste de Botucatu, que compreende ao oeste da cidade onde hoje é Avaré, né? Perfeito. Passaram por onde hoje é Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo, depois eles subiram para o norte e chegaram até Agudos. Em Agudos terminou a expedição, mas alguns bugreiros ficaram sem terras. Né? Existia uma divisão, alguma coisa assim? Conforme eles iam passando, eles iam deixando esses 1000 homens para tomar e grilar a terra e não deixar que os índios voltassem. Quando eles chegaram em Agudos, a região de Agudos já estava prometida para um fazendeiro rico que financiou essa expedição. Era o Faustino Ribeiro da Silva. Então esses homens que sobraram em Agudos, eles descobriram a nascente do Rio Batalha. Né? E aí eles desceram do Rio Batalha e ocuparam as margens do Rio Batalha. Então foram esses os primeiros habitantes não índios de Bauru. Entre eles estava o Felicíssimo Antônio Pereira, que é nome de rua, que se tornou o líder de todos eles. A propriedade do Felicíssimo ia da onde hoje é a Avenida Nações Unidas até o Rio Batalha. Então era uma imensa região que ele grilou para tentar vender no futuro quando o progresso chegasse. Ficou lá esperando. Ficou lá esperando, era tudo mato. Ele sabia que um dia aquilo lá ia virar um bom dinheiro, fez tudo lá e ficou esperando. Morreu rico ou pobre? Morreu pobre. Puxa, que pena. Não era rico, ele até tinha algum dinheiro, porque ele conseguiu negociar algumas partes das terras dele durante a vida dele. Mas não ficou rico do jeito que ele imaginava. Como um grande fazendeiro O café nem tinha chegado na nossa região quando ele morreu. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai falar sobre os nomes de ruas de Bauru, que são várias, com várias histórias que a gente vai descobrir daqui a pouquinho aqui na Marca TV. A 1 minutinho, a gente já volta já. Primeiro de agosto, 12h37 e Vigílio Malta 310, 3366-6444.
Voltamos com o programa História Sem Limites, hoje contando a história da colonização da nossa região, Bauru, Pederneiras, Piratininga, Agudos, de 1850 a 1912. Luiz Paulo Domingos continua com a gente. A gente tinha falado antes do intervalo comercial aqui, as principais ruas de Bauru são nomes históricos, desde aquela época já, Luiz Paulo. Sim. Bauru tem vários nomes que, ao contrário de outras cidades da nossa região, não receberam o nome do coronel, né? Olha aqui, seu Toninho trouxe aqui uma comida pra gente. A gente tá gravando Meu hoje amigo aqui. de tantos Pode colocar aqui anos. na mesinha, uma porçãozinha. Pega Tá um outro bom. banquinho pra gente. A gente tá gravando hoje aqui no seu Toninho, né? Exatamente. Freguês antigo. Inclusive existe aqui, esse bar aqui há mais de 30 anos, seu Toninho, é isso? Mais de 30 anos. Quase 100 anos. Filho de colonizador, é isso? Antes dele, o bar já existia. O bar já existia? Tem quase 100 anos esse lugar aqui, né? Muito Pioneiro. bem, muito bem. Bom, vamos lá, voltando então às histórias de Bauru. Vamos falar algum nome de algumas ruas lá, Luiz Paulo? Bom, a rua Felicíssimo Antônio Pereira é uma das maiores ruas de Bauru e tem esse nome por causa que é um dos primeiros, o primeiro pioneiro, que foi o líder das pessoas que chegaram nessa excursão aí, nessa expedição de 1850, e ele fez a casa dele exatamente onde é a rua Felicíssimo Antônio Pereira, né? Bauru nasceu, o povoado nasceu lá na Baixada do Silvino, no final da Araújo Leite ali, onde passa o Nuno de rio Assis. Bauru, a Nuno de Assis, mas isso depois, isso foi já no ano de 1884, né? Em 1850, essas pessoas que chegaram aqui na nossa região, elas ficaram todas espalhadas, né? Cada sede de fazenda era longe uma da outra, mas formava um bairro rural, porque todas as pessoas se conheciam, né? E se ajudavam contra os índios, contra a ameaça dos índios, e se ajudavam no trabalho do dia a dia. Você precisava erguer um barracão na sua fazenda, você fazia um mutirão com os vizinhos. Todo mundo ia ajudar. Todo mundo ia ajudar. Falando do índio, como que era uma batalha com índio? Era estilingue? Não. O negócio era Não, feio mesmo? Era feio. Era feio. Né? Porque o nome do próximo livro que está sendo lançado agora é Fronteira Infinita, exatamente por causa disso. Bauru era uma fronteira, na época se chamava Boca do Sertão. Boca do Sertão. É a fronteira de povoamento. Onde acabava tudo e começava a floresta onde ninguém sabia o que tinha. Então, toda vez que os índios atacavam uma fazenda na fronteira, os homens brancos faziam uma dada, chamava dada. Isso era uma excursão punitiva para o índio. Então eles entravam na floresta para ficar uns 2 meses, conseguiam cercar os índios com os bugreiros, que eram especialistas em matar índio, e eles matavam a maioria e alguns eles escravizavam, né? Quem eles conseguiram capturar, escravizavam. Exatamente. Eles iam fortemente armados com armas de fogo, né? Rifles, arcabuz, bacamarte, um monte de tipos de arma. O que era bacamarte? Bacamarte era uma arma que tinha a boca dela aberta e ela cuspia pólvora e a pólvora espalhava. Então vinha aquele monte de índio em cima de você. Se você desse um tiro só, você ia matar um e os outros iam te matar. Então o bacamarte espalhava a pólvora e pegava todos ao mesmo tempo. Matava um monte de uma vez. Matava um monte de uma vez ou feria. Pelo menos você não ia, né, morrer. E os índios usavam o arco e flecha muito bem. Muito bem. Muito bem. Tinha veneno na ponta? Existia essa história mesmo? Existia também. Existia? Existia também, mas eles usavam arco e flecha muito bem e a burduna. A burduna era uma arma para você bater na cabeça do outro, assim. A burduna era tipo de um tacape que o índio tinha. Então muita gente aqui na região foi morta por golpes de burduna, certo? E os bugreiros e grileiros, eles usavam roupas especiais que eram de couro, né? Totalmente recheadas com grossa lã de carneiro, né? Para que a flecha não entrasse. Para que a flecha não entrasse, né? Ou se entrasse só um pouquinho, não atravessasse a pessoa. Usavam isso nas pernas e nos pés também. Como se fosse um tipo de armadura, assim. Armadura, e na cabeça. Mas os índios eram tão bons que eles conseguiam pegar os vãos. Então pegava na garganta, pegava aqui no meio, onde fechava a jaqueta, né? Eles dominavam tão bem a técnica do arco e flecha então, que loucura, né? E os caigangues, que para as pessoas daqui eles chamavam de coroados, os índios coroados, porque eles usavam uma coroinha de cabelo aqui na cabeça. Os caigangues eram especialistas em pegar de surpresa. Então estava passando aquelas expedições no meio da mata para pegar mais terras e eles estavam em cima das árvores já esperando. Já esperando. Aí pegava de surpresa. Então muita gente morreu, né, nessa guerra que durou 62 anos. 62 anos. Teve história de amor?
Tipo, um colonizador, um Olha, povoado, achou uma índia bonita e era comum, né, na época do Brasil Colônia e do Brasil Império, o casamento interracial, né? Então, muitos fazendeiros tinham filhos com as escravas ou com índios, né? O próprio José Teodoro de Souza, que foi o maior matador de índio de todos os tempos, José Teodoro de Souza foi o que liderou essa expedição que saiu de Botucatu em 1850 com mais de 1.000 homens. 1.000 homens. Só que ele não ficou morando aqui na nossa região. Ele fundou 2 locais que depois viraram cidade, Campos Novos Paulista, que na época chamava Rio Novo, e São Pedro do Turvo. São Pedro do Turvo. Então ele ficou naquela fronteira, que é um pouco mais distante daqui, como quem vai para Ourinhos. E mais perigosa também, né? E era Quanto mais longe, mais perigosa. Por causa que ele queria ir mais para oeste, pegar mais terras. O José Teodoro de Souza se apaixonou por uma índia lá e deu 1.000 alqueires para ela. Olha! Então deve ser uma história de amor, não sei se ele ficou com ela. E também tem a história do Chico Mestre, já quando Bauru já era cidade, mas ainda era uma fronteira, era uma boca do sertão. Ele era vereador e ele também se apaixonou por uma índia que vivia num aldeamento Guarani próximo de Bauru. Próximo de Bauru. No Rio Batalha. E ele queria ficar com essa índia, mas ele era casado, tinha filhos. Ele queria a Índia, não importa. Ele queria a Índia. Ele tentou convencer o pai dela de todas as formas e o pai não queria de jeito nenhum, sabia que ele era um cara pilantra que morava em Bauru. Ele levou a família toda para Agudos, na casa do sogro, foi lá, falou pro cacique que tinha se separado da família, mas era mentira. E só que ele dava presentes pro pai da Índia. Desde 1500, né? Então, ele dava presentes espelho, e ele dava pinga. Ele conseguiu tornar o cara alcoólatra. Aí no final ele conseguiu ficar com a Índia, né? A força, não. A força. A força. Estuprou a Índia. Estuprou a Índia. E os índios do povoado ficaram possessos. Irados e queriam atacar Bauru para pegar ele. Aí tinha um protetor dos índios que morava junto com os índios, que era um alemão. O cara veio lá da Alemanha, o nome dele era Kurt Unkel, o famoso Kurt Nimuendaju. Ele foi batizado pelos índios e ele disse, não, vocês não vão até Bauru, deixa que eu cuido dessa questão, porque lá eles vão mentir. Chegou lá realmente, ele tinha chegado para o delegado, o Chico Mestre, falado que ela era uma prostituta, mas os índios queriam matar ele. E o delegado acreditou e ficou registrado lá que ele simplesmente ficou com a moça que não teve estupro, nada. No final, com a desagregação da vida nas aldeias, muitos índios foram ser mendigos, né, ou escravos em fazenda e foram parar em Bauru. E ela acabou virando realmente uma prostituta. Virando prostituta mesmo? Em Bauru, exatamente. Surpreendente essa história, hein? Exato. Gente, mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com Histórias Sem Limites, as histórias fabulosas que o nosso amigo jornalista, historiador está contando pra gente hoje, o Luiz Paulo Domingues, falando sobre a história da nossa região, onde você vive hoje. Um minutinho, a gente já está de volta. Rua Antônio Alves, 2247, 3214-3097. Bom, a gente está de volta aqui na Marca TV, hoje contando a história da colonização de nossa região, período que compreende de 1850 a 1912. Luiz Paulo Domingues está aqui. Luiz Paulo, 1850, a gente já falou como que foi essa batalha com o índio, até 1912. 1912 começa a pacificação. Exato. Café, as linhas de trem que chegaram. Como que aconteceu tudo isso? Foi assim, né? Enquanto o progresso não chegou aqui na fronteira, por isso chama Fronteira Infinita o livro, né? Enquanto o café não chegou aqui perto, o progresso e o dinheiro mesmo daqueles grandes fazendeiros não chegou aqui. Então ficou morando esses grileiros aqui, lutando com Conta a história do índios. grilo. O grilo é interessante. Exatamente. Do grilo. O grilo chamava grilo quando a pessoa tomava uma grande quantidade de terra e fazia um registro falso em algum cartório.
E por que chamava grilo? Porque para parecer que o documento era antigo, o documento tinha que parecer que era de antes de 1850, por causa da lei de terras, que dizia que antes de 1850 você podia registrar a terra, depois você tinha que comprar do Estado. Então, para você não pagar, chegar num lugar como esse que só tinha floresta e não pagar, você punha o documento já escrito dentro de uma gaveta, de uma caixa, e colocava vários grilos. Vários grilos. O grilo ficava pulando ali e ficava fazendo marquinhas no papel, comia as bordas do papel e o cocô do grilo tornava o papel amarelado. Então, quando você tirava o papel de lá, parecia um papel que tinha 30, 40 anos. Né? Então o cara ia no cartório e o cartorário aceitava, falava, não, realmente esse cara já está lá desde antes de 1850, né? Por isso chama grilagem. Aí que vem a história da grilagem. E nisso os caras conseguiam grilar 20, 30, 40 mil alqueires. O José Teodoro grilou 200 mil alqueires. 200 mil alqueires? Ele queria pegar todo o Vale do Rio do Peixe. Ele queria dominar o mundo, né? Exatamente, eles achavam que podia pegar quanto quisesse. Aí o governo dava uma segurada, falou 200 mil não dá, né, filho? Mas o governo até gostava, o governo da província de São Paulo, porque na época do Império, né, gostava que as pessoas fossem grilar, porque ia levando colonização, o progresso para o oeste, né? Mas aí, quando chegou na década de 1880, né, na nossa região de Bauru, aqui em Piratininga, o café começou a chegar aqui perto. E aí começaram a chegar os grandes coronéis, os caras que já tinham dinheiro, começaram a negociar essas propriedades e pegar propriedades mais a oeste ainda. Eles contratavam os bugreiros passavam Bauru e pegavam mais floresta para esses proprietários. Eles precisavam de grandes extensões de terra. Exatamente. Aí essas pessoas trouxeram café. Trazendo o café, então eles começaram a pedir para trazer a ferrovia. Para transportar, para escoar toda essa produção. Exatamente. Mas a nossa região era tão longe, mas tão longe da civilização, que demorou. Eles criaram café aqui nessa região nossa aqui, de 1880 até 1905, exportando em lombo de burro. Nossa! Sem trem. Sem trem. Né? E exportando em cima de carro de boi. Né? O café tinha que passar o rio Tietê por balsa e embarcar na estação de trem que tinha lá em Jaú. Porque aqui não tinha. Aqui o trem foi chegar, tanto em Piratininga quanto em Bauru, chegou no mesmo ano, 1905. A Paulista chegou aqui em Piratininga. Certo. E a Sorocabana chegou lá em Bauru. Que eram as duas grandes concorrentes. Elas eram concorrentes, exatamente. E aí ativa o progresso, porque aí começa a vir muita gente. Na hora que começou o progresso. A ferrovia. Foi aí que Bauru nasceu de verdade? A gente pode dizer assim? Bauru, para mim, como historiador, Bauru nasceu em 1850, quando chegaram as primeiras pessoas para ocupar. Mas o progresso de Bauru foi com a ferrovia mesmo. Ferrovia. Quando chegou a Sorocabana, Bauru ainda foi escolhido para começar a Noroeste, uma nova ferrovia. Então Bauru já ganhou 2 ferrovias no mesmo ano. De cara. De cara. Então, a Noroeste pegou o ponto final da Sorocabana e começou a construir para o Oeste. Foi uma saga, dá para fazer um filme sobre isso, porque foi a única ferrovia que não foi atrás de povoadinhos que já existia, ela foi rompendo a floresta. Então aquilo que você vê em filme de Bang Bang, que os índios atacam a ferrovia, acontecia na Noroeste direto. Quem pegava o trem da Noroeste era atacado pelos índios. Passa pra gente aquilo que realmente você acha que é importante as pessoas que estão assistindo saberem, da nossa história, da nossa região. Algo que dá orgulho ou algo parecido assim? Toda a importância da nossa região está baseada na nossa história, né? Acredito que a nossa história é uma história rica, apesar de mal cuidada, né? Mas é uma história riquíssima. A gente já viu o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Pois é, né? Mas a história da nossa região especificamente, de Bauru, ela é muito rica, tem muitas histórias e ela precisa ser melhor cuidada. Esse livro que eu estou lançando agora, o Fronteira Infinita, ele faz um resumo do que foi a nossa história e na verdade ele aprofunda essa ocupação do nosso território e o grande problema de consciência que o homem branco tinha para com o índio. Com o índio. Né? Ele queria exterminar o índio mesmo. Queria exterminar o índio. Acabou. Né? E por isso que o livro vai até a pacificação, que foi em 1912, quando esse alemão Kurt Unckel conseguiu convencer o governo de arrumar um jeito dos índios pararem de lutar para que não morressem todos, né? Esse cara devia receber uma estátua, ele é uma pessoa muito conhecida, inclusive todos os arquivos dele foram queimados
no Museu Nacional. museu agora que queimou? Exatamente. Mas ainda bem que estavam digitalizados, né? O Kurt Juncker foi um cara, um alemão, que viveu entre os índios, né? Foi batizado pelos índios guaranis, recebeu o nome de Kurt Nimoendaju, aquele que fez morada entre nós, e ele defendeu os índios. Então ele fez um plano, quando ele percebeu que o governo ia passar por cima mesmo, ia matar todo mundo, né? Ia acontecer o mesmo que aconteceu com os Otis, ia acontecer com os Caigangues. Ele resolveu então fazer um plano de pacificação, né? Ele descobriu que em Palmital, ali na fazenda Palmital, que fica ali em Platina, perto de Assis, o coronel Francisco Sanches de Figueiredo estava com 4 índios escravizados. Alguns eram caigangues, mas a Índia Vanuiri falava muito bem o caigangue, conseguia se comunicar com os índios que estavam ainda, os índios bravos na floresta. Então eles montaram o Mirante da Pacificação, que era a árvore mais alta, eles colocaram um cesto e um índio novo, porque a Índia Vanuiri era bem velhinha já, ela não conseguia subir na árvore. O índio Vegmon subia lá em cima e falava tudo que ela mandava para a floresta. Para a floresta. Isso foi para se comunicar. Para se comunicar. Isso foi em 1912. A Ferrovia Noroeste não conseguiu operar direito porque passava no meio da floresta do oeste e os índios atacavam os trens, que nem nos filmes de Bang Bang. Então, eles ficaram 5 dias gritando para a floresta na língua caigangue. Na língua caigangue. Né? Dizendo que o homem branco ia abraçar eles, ia ajudá-los. E no final eles acabaram se entregando. E aí que acaba a guerra... Aí é 1912. Aí é 1912. Aí começa a pacificação. Aí é a pacificação. É a pacificação. Aí não teve mais luta com índios, né? Entendi. Um ou outro ficou perdido no meio da mata, ainda atacou durante alguns anos os trens, mas no final todos acabaram se integrando à civilização. Infelizmente a maioria numa condição deplorável, de miséria, né? De alcoolismo. Alcoolismo? Claro, porque perdeu o sentido da vida. Vai viver lá no meio da cidade, um cara que está acostumado a viver na floresta, conhecer a floresta. Perdeu toda a sua cultura. Perdeu a cultura, perdeu o sentido de viver e aconteceu, foi uma desgraça mesmo. Foram aldeados alguns, né? Luiz Paulo, sua história é muito interessante, a história da nossa região, não a sua, né? Tô falando da nossa história. Isso tudo tá no livro. Fronteira Infinita. Lançamento agora em outubro, novembro. Entre outubro e novembro, depende do PROAC, né? Porque o livro chama Fronteira Infinita, Índios, Bugreiros, Escravos e Pioneiros na Bauru do século XIX. Ele é viabilizado pelo PROAC, ICMS, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de São Paulo, e é patrocinado pela Plazútil, a indústria de Bauru. Parabéns pela iniciativa, Plazútil. Exatamente. Sensacional, a gente bate palma para vocês. Uma empresa renomada que traz muito orgulho para Bauru. Quem quiser um contato com Luiz Paulo Domingues, como que faz para falar com você? É só ligar no meu celular, 996721624. Tem Facebook também? Entra no Facebook, eu tenho uma página que fala sobre história e todas as coisas que eu faço na história, né? Eu montei um museu aqui em Piratininga, né? Faz 5 anos. Eu já não estou mais na equipe, estou fazendo outros trabalhos agora, mas tudo que eu faço em história está na página Boca do Sertão. Boca do Sertão. Procura no Facebook. Que foi um livro que foi lançado também, de muito sucesso, maravilhoso. É o nome do livro que fala sobre as fazendas de café de Piratininga, um outro trabalho meu, certo? Sensacional, gente! Muito obrigado pela audiência de todos. Pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo nosso Facebook. A gente agradece a audiência. Pode entrar em contato com a gente. Sugestões, pode xingar, né? Pode elogiar, pode ficar à vontade. Tem por que xingar. Exatamente. E um beijo a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima edição do nosso programa História Sem Limites aqui pela Marca TV. Beijo, gente. Tchau, até mais.